Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal da José. E é muito importante vocês estarem aqui compartilhando o tempo de vocês, replicando o nosso conteúdo. E você que está chegando, você é muito importante também, como é muito importante você se inscrever aqui no nosso portal, dar o joinha, compartilhar com os amigos. Pequenos gestos que podem ajudar a gente a transformar muitas coisas. Então, vamos em frente. Eu estou falando isso não é de cabeça própria, né? A quarentena ela está servindo para a gente pegar alguns livros que estão parados aqui nas nossas prateleiras. Você na sua casa, se não está fazendo esse exercício, faça, porque você acaba redescobrindo coisas que estavam paradas aqui. E o meu camaradinho aqui, o Aristóteles, ele viveu há 2.500 anos atrás e deixou alguns pensamentos aí que é bom a gente sempre estar relembrando, né? Porque são verdades da nossa humanidade que não se perdem com o tempo. Uma das frases aqui que a gente encontra em Aristóteles, esse livro aqui é um pequeno trabalho, né? A gente encontra muita coisa de Aristóteles e de fácil compreensão de uma maneira geral, porque ele é um pensador assim que diz coisas, como eu digo a vocês, né? Se transcendeu durante 25 séculos, é porque são pensamentos que são facilmente compreensíveis. Esse livro aqui do professor Gottfried Hoff, é um austríaco que visitava sempre o Brasil, e ele fez esse trabalho aqui, onde a gente captura uma frase ou outra ali dentro, e de vez em quando alguma bate na gente, dá um soco no queixo, né? E uma delas é o seguinte: nós somos aquilo que nós fazemos. O que quer dizer isso? Não é uma frase assim abstrata, né? Você é aquilo que você faz. Bom, se você coloca um tijolo em cima do outro e você constrói um muro, você coloca cimento, você é um pedreiro. Você está exercendo ali uma atividade criativa, transformadora e está modificando alguma coisa e você vai ser reconhecido por isso. Num poema que a gente já conversou aqui no nosso portal, do Fernando Pessoa, aquele que ele diz que navegar é preciso, viver não é preciso, lá pelas tantas, no poema dele, ele diz também que viver não é necessário. Necessário é criar. O que ele quer dizer com isso? E a gente vai chegar aqui no Brasil no meio dessa história toda. Ele dizia o seguinte, que só viver por viver não faz sentido. Se você não utiliza uma força criadora, uma força transformadora na sua vida para modificar algo, a sua vida não terá feito sentido. Isso ele explica ao longo do poema dele, em outras interpretações que a gente vai fazer, né, nesse poema também, né? E o que isso tem a ver com esse papo nosso aqui? É que você, quando conversa com alguém, você leva uma verdade, você leva uma informação e essa pessoa passa a reagir conforme essas informações, você está realizando uma atividade transformadora também. Por menos que você imagine que esteja fazendo isso. Então isso que me motivou a vir para cá, e isso está motivando muitas pessoas a estarem se conectando, Brasil e mundo afora, e a gente vai em frente, né? A gente ajuda que o nosso pensador de 2.500 anos atrás, que a verdade que ele expressou para a gente, ela se perpetue e a gente ajude o processo civilizatório aí adiante. Aqui no Brasil a gente está vivendo momentos muito complicados. Eu poderia falar aqui das 70 mil mortes, que é um fato, que é uma aberração está acontecendo no Brasil, porque o Brasil pegou essa pandemia depois que outros lugares já estavam com ela já há algumas semanas, meses. A gente poderia ter feito ações muito concretas para que tantas pessoas não morressem no Brasil, mas nós não temos um presidente. A gente tem uma criatura que indefinível, não vou nem falar o nome dele aqui hoje, que é considerado o pior líder para lidar com a pandemia no mundo inteiro, porque não só ele não está ajudando, como ele está fazendo tudo para atrapalhar, para ajudar a ter conflitos, interpretações diferentes, confusões, e isso acarreta resultado morte no final. O presidente da República ele vai ser responsabilizado criminalmente, vai ser responsabilizado civilmente, administrativamente, eleitoralmente. Isso a gente não tem a menor dúvida. Mas quantas pessoas ainda deverão morrer para que alguma coisa aconteça no nosso país? E aí a gente tem que sublinhar e sempre denunciar, sempre criticar os meios de comunicação, porque a pretexto de estarem protegendo Paulo Guedes e um governo, a estabilidade desse governo, para que Paulo Guedes entregue o nosso país, eles divorciam
a realidade de Bolsonaro ser o principal responsável por essas mortes aqui no nosso Brasil, no nosso país, porque preservando de algum modo o Bolsonaro, eles preservam a área econômica. E aí nós temos uma responsabilidade muito grande de enfrentar os nossos problemas do dia a dia e quem sabe Bolsonaro estando vivo, né, porque muita gente torceu para ele partir, quem sabe isso ainda não seja muito importante para a história do nosso país, para a gente perceber bem, a gente depurar muito, a gente criticar muito, a gente condenar muito tudo que está acontecendo, para que nunca mais a gente tenha esse tipo de gente, com esse tipo de filosofia, entre aspas, governando nosso país. A gente vai falar um pouco mais disso, mas vamos falar de coisas concretas. Hoje a mulher do Queiroz se entregou. O que isso vai representar? Nós sabemos ali que é um arquivo vivo, Queiroz é a mulher dele. E que, ao que tudo indica, eles vão ser remetidos à carceragem em breve, quando o presidente do STJ voltar aos seus trabalhos. É assim que tem acontecido, sob pena do benefício que foi estendido para o casal ter que ser estendido a todos os presos no nosso país que se encontrem na mesma situação. Porque senão a gente vai ter aquela famosa situação de 2 pesos e 2 medidas. Então esse é um tema e eu quero me ater agora a um outro tema que é muito importante no nosso país, ou deveria ser importante, que é a nomeação do novo ministro da Educação. Ministro, entre aspas, é o pastor Milton Ribeiro. Por que eu digo ministro, entre aspas? Porque o que vai fazer o ministro no governo Bolsonaro, o 4º ministro, numa área estratégica em qualquer país? Não houve país que conseguiu sua autonomia, sua independência, sua afirmação, sua soberania sem investimentos em educação. E quando a gente tem quase 2 anos de governo Bolsonaro sem ministro da Educação, e agora mais um que não será propriamente um ministro, porque ele é como aquele sujeito da piada do português, né? Que entrou num prédio e o ascensorista pergunta qual andar que ele vai e ele diz, olha, para mim tanto faz, eu errei o prédio mesmo. Então o que a gente pode esperar de um ministro que está no prédio errado, cujo síndico é alguém que não sabe nada sobre os moradores, não sabe onde ficam os disjuntores, a bomba d'água, como é que funciona a coleta de lixo, quem são os moradores, quais são as suas necessidades. Ele não sabe e não quer saber. Ele quer distribuir um revólver para cada morador e botar o exército do lado de fora do condomínio para que o dinheiro arrecadado do condomínio não seja revertido a favor dos moradores, mas a favor de grupos econômicos aos quais o gestor do dinheiro, no nosso caso o ministro da Economia, está sentado. Quanto mais essas pessoas forem exprimidas, quanto mais pudesse arrancar dessas pessoas do condomínio para favorecer os grupos externos, mais a função desses síndicos será mantida. E aí a gente tem 2 problemas. Primeiro que o ministro da Educação, ele já entra morto nesse ministério. Primeiro porque a área econômica já está toda distribuída para o Centrão. Bolsonaro, para não sofrer impeachment, ele está fazendo a compra de deputados através da distribuição de cargos e verbas. Então o ministro já entra com orçamento que não foi ele que montou, e o orçamento que não está na mão dele, que ele não pode opinar. E pior do que isso, na área que ele poderia fazer alguma coisa, ele não vai poder fazer, porque o Von Traub, antes de se evadir da polícia e da justiça, ele deixou uma lista de nomes olavistas para permanecerem no Ministério da Educação, fazendo parte aqui do Conselho do MEC, né, que cuida das políticas públicas de educação que já estavam atuando ao longo desses últimos meses todos a favor do setor privado, do ensino privado. E vários dos nomes eu não vou mencionar aqui, eu grifei aqui na matéria aqui, que está na Folha de São Paulo, está em vários jornais, são pessoas alinhadas com um troço chamado olavismo. São ex-alunos do Olavo de Carvalho. E o que isso representa para nós aqui no nosso país? Que nós estamos em péssimas mãos, né, no meio dessa história toda. Porque é um pessoal que imprime no cotidiano uma visão de mundo que é absolutamente distorcida, como a gente tem combatido aqui, a gente tem revelado o tempo todo. Muitos de vocês não têm sequer paciência de escutar o que essa gente fala, porque alguns já queimaram
o pavio mesmo, as pessoas não têm tolerância. Eu, por dever de ofício, eu sempre escuto o que o outro tem a dizer. O professor, né, sempre tem que ler todas as provas, todos os argumentos, e você tem que decidir ali racionalmente sobre o que está sendo colocado para você. Então a gente tem essa facilidade de fazer esse exercício. Eu estou em alguns grupos, me convido a alguns grupos muito diferentes, alguns que tem os bolsonaristas também, e aí a gente vai se deparando com a linha de pensamento olavista, que eu chamei no nosso programa anterior de gadismo. Se você quiser, você pode chamar de olavogadismo. O que é isso? Seria uma ideologia que você tem um monte de gente que não sabe para onde ir, eles só sabem daquilo que eles têm medo e aquilo que eles querem combater, e normalmente aquilo que eles têm medo e querem combater é algo que não existe, algo que não está palpável. Então fica um exército de pessoas absolutamente amalucadas que têm o sentimento de ódio como uma espécie de elo de ligação entre elas. E pior do que isso, todas elas juntas acabam favorecendo com que outras áreas do governo fiquem desarticuladas, a base da educação brasileira seja desarticulada, o ensino privado seja privilegiado e a área econômica continue a operar todo tipo de saque contra os direitos do povo brasileiro. Não é por outra razão que Paulo Guedes está querendo tirar dinheiro do Fundeb, que é um Fundo Nacional da Educação, né, da área da educação, para jogar no programa de Bolsa Família para moeda eleitoral. Mas, gente, o que é assustador no meio dessa história toda? O bolsonarismo, o guedismo, ele vai reproduzindo pessoas pela internet. Muitos de vocês não conhecem, mas eu não quero ridicularizar ninguém, não quero atacar a pessoa. Eu quero colocar em xeque a forma que essas pessoas enxergam o mundo, as conspirações que elas enxergam no mundo e como elas reproduzem esse pensamento para muitas pessoas que acreditam, e nos comentários elas colocam a afirmação desse medo, né? Eu vou colocar aqui um trecho aqui, como eu disse a vocês, só para ilustrar para quem não viu, porque é de uma bizarrice assustadora. Vamos lá. Corregedor arbitral internacional. As tropas internacionais já identificadas estão na captura do Foro de São Paulo e todos os seus integrantes. É uma força internacional que visa, sem nenhuma data de limite e também sem restrição de gastos em dinheiro, ao combate internacional de uma trama mundial perpetuada para o extermínio da humanidade e colocar em seus lugares clones, sósias e seres que não são humanos. Estão entendendo o que eu estou falando? Meus amigos, olha, eu quero agradecer a vocês que ficaram até o final, vocês puderam assistir esse vídeo, e eu vou colocar a descrição embaixo para vocês verem que eu não estou editando, nem estou exagerando. Essas criaturas existem. Olha, tem milhares de seguidores e as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. E algumas são invernizadas, algumas falam as mesmas coisas, essas teorias conspiracionistas, de botar clone no lugar da gente, né? Se bobear, já até tem clone aí espalhado aí, a gente não está nem sabendo, né? Então, esse tipo de pensamento é que está no governo do nosso país, ajuda a gente a ter a nossa soberania, as nossas riquezas dilapidadas, e se a gente não combatê-los, de fato, eles vão se prevalecer durante muito tempo. Estão entendendo a nossa responsabilidade, a nossa tarefa transformadora, a nossa tarefa desafiadora desse tanto de coisas que estão pela nossa frente? Então, gente, temos muito a fazer. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um grande abraço. Quem não está inscrito, se inscreva e vamos fazer cada vez mais as nossas reflexões toquem mentes e corações. Assim,
mandou Aristóteles. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.